15 expressões do futebol inglês. Explicamos tudo para você e com exemplos. Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal da PL Brasil e hoje a gente já deu um spoiler aqui, né, Dezinho? Vídeo muito interessante que a gente já estava planejando aí a gravar há muito tempo. Finalmente conseguimos aqui um espaço na agenda e vai... Até que enfim. Até que enfim, porque vale a pena, acho que vocês vão gostar bastante. A gente escolheu 15 expressões do futebol inglês e vamos te explicar. Vocês vão perceber que nessa lista tem umas palavras bem conhecidas, né, Júlio, e outras nem tanto. Então a gente pegou um pouquinho de cada para explicar para todos os níveis. Tem gente que já acompanha o futebol inglês há muito tempo, às vezes não sabe aquele significado, e quem começou a acompanhar agora ainda está em dúvida, né? Ainda está conhecendo todos esses termos aí na mídia, né? Vê no blog, vê a gente falando aqui no canal e não entende de cara. Tem algumas expressões que logo de cara dá para sacar o que é. Algumas a palavra não tem nada a ver com o significado em português. Temos bem né? literais e outras nem tanto. Nem tanto, é. Então bora começar, Dezinho? Vamos lá. Primeiro da lista é uma expressão que é muito usada e muita gente que gosta de tática, análise, costuma ler, ouvir em podcasts e em textos. A expressão box to box. O que significa box to box? Significa de uma área a outra área. Então são jogadores, né, Dezinho, que jogam no meio campo e que são bons tanto na área defensiva quanto na área ofensiva, ou seja, eles voltam para a área defensiva para poder fazer as marcações, cobrir os atacantes e também pisam na área para poder finalizar, para poder construir o jogo lá na frente e são muito versáteis, né? Quem que seriam os exemplos assim, que a gente pode trazer, Júlio? Bom, um da atualidade que a gente pode falar é o Jordan Henderson do Liverpool. É um cara, é um meio de campo que se encaixa muito bem nessa expressão. E para a gente falar de um cara do passado, o Patrick Vieira do Arsenal, um francês que jogou ali nos Invencíveis, é um baita exemplo também de meia box to box. O próximo tema aqui da nossa lista são os wingers. O que seriam os wingers, né, Júlio? Seria a tradução meio literal, né? Como asas, wings. São os pontas, se a gente jogar em português, né? Isso. Ponta direita, ponta esquerda. E a próxima expressão agora é skipper. Skipper, Dezinho, é o capitão do time, é o que eles chamam de capitão. Lá eles falam captain também. É só que skipper é um jargão assim mais informal e que a gente vê bastante. A origem, né, a gente estava pesquisando, né, a gente encontrou relação com os capitães de navios, né? Skipper são aqueles funcionários, né, que lideram ali, que estão à frente, né, dessa equipe. Então esse termo, né, ao longo do tempo foi também passando para o capitão dos times. Né? E essa próxima expressão a gente usa bastante aqui no canal, né, Júlio? E virou uma estatística, né? São as clean sheets. O que seria a clean sheet? No termo de futebol, né, traduzindo, seriam aquelas partidas que um time ou um jogador específico não levou gol, não tomou nenhum gol naquela partida. Né? A tradução literal seriam folhas limpas, né? Também o pessoal pode entender como lençóis limpos, seriam, né, as folhas limpas. Porque antigamente, quando iam anotar os gols, né, a folha daquele time ficava em branco, ficava limpa, né? Então não levou nenhum gol. Por isso, né, chamava de clean sheet. E curiosidade, tem um prêmio individual na Premier League que chama Golden Glove, que é a luva de ouro. Não é pro melhor goleiro que fez mais defesas, mais se saiu bem. É pro goleiro que teve mais clean sheets, ou seja, o goleiro que ficou mais partidas sem tomar gol. E não é uma estatística oficial, né? Não é uma regra que está ali, né, nas regras do futebol, mas acabou virando um dado interessante, né, que vira, né, muito assunto aqui pra gente também, né, vira recorde, né, vira medida de levar prêmio, né, porque não levar gol numa partida, principalmente em várias partidas seguidas, né, é algo a se admirar, né, que o pessoal gosta de comemorar muito, por isso, né, tão falado. E agora o Júlio vai falar aqui mais um termo dessa nossa lista, hein? Qual que é? Um termo muito conhecido, muito usado e que muita gente tem que escapar dele. Relegation, ou seja, o famoso rebaixamento, o famoso descenso, que sempre tem clube lutando para não cair, né? Rebaixamento é quando um clube cai de uma divisão para outra. E tem uma outra palavra que a gente está aproveitando aqui o trem andando, né? Que está parecido com ela. Qual que é, Dezinho? Seria a promotion, né? Seria a promoção, né? Que a gente chama aqui no acesso, né? O subir para a próxima divisão. Né? Então, o relegation é quando um time cai de uma divisão para outra e o promotion é quando ela é promovida, né? Agora a gente vai para um par de expressões que essas sim, essas duas não são tão conhecidas pelo público, né? A gente vê muito em redes sociais, quando a gente vê tweets de clubes ingleses, que são stunner e screamer. Vai passar aqui na tarja, né, a grafia correta para vocês verem. São palavras que os ingleses usam muito para falar golaço. Um stunner, um screamer, é quando foi um golaço marcado por um jogador.
Então é uma palavra que aparece muito nas redes sociais, né? Eu trabalho com um time inglês, infelizmente eu não posso falar qual é, por motivo de sigilo, né, de contrato, mas sempre quando eu vou fazer a tradução ali do tweet desse time, eu vejo Screamer, vejo Stunner. Então quando eu vou traduzir para o português, eu coloco o golaço. E a próxima da nossa lista aqui, Júlio, é uma expressão assim engraçada, né, que o pessoal comenta assim, que tem uma tradução, né, não tão literal. Ela tá até aqui na nossa caneca, né, de expressões, que é park the bus. O que seria, né? Estacionar o ônibus, né? Seria como se fosse a retranca ali, né? Como seria travar o jogo, né? Travar tudo ali, estacionou o ônibus no lugar para segurar o time, né? Seria segurar o ataque do outro time. E a nossa próxima expressão aqui que a gente vai traduzir e explicar tem uma origem curiosa, né, Júlio? Ela tem uma parte literal, mas no futebol ela tem uma origem diferente. É a palavra cap. O que é cap? Cap é a convocação para uma seleção nacional, no caso, seleção inglesa. Isso tem um significado histórico muito legal, porque antigamente nos primórdios do futebol inglês, quando um jogador era convocado para os Três Leões, que é o apelido da seleção inglesa, ele recebia um boné, um chapéuzinho ali para representar essa convocação. Então é por isso que eles usam, os britânicos, os ingleses, eles usam cap para poder falar que um jogador foi convocado. Tanto é que quando você for olhar, por exemplo, na Wikipedia, em sites assim ingleses de estatísticas, vai estar lá, fulano de tal teve tantos caps, ou seja, tantas convocações para a seleção inglesa. Agora o próximo termo da nossa lista eu acho que é o mais conhecido porque parece muito com o significado em português, que é assist, ou seja, é assistência. É quando um jogador dá um passe para outro companheiro marcar o gol. E já aproximando aqui do final dessa nossa lista, né? A próxima expressão também é um conjunto, né? Ali é uma mesma função que é conhecida por vários termos, né? Seria um boss, um gaffer, um manager, o coach. Todos eles se referem ao treinador, né? Ao técnico, né? São termos históricos diferentes, mas todos se relacionam ali com aquele que comanda o time, né? Manager e boss seria, né, como alguém que está no comando, né, dando as ordens. É isso mesmo, Dezinho. E o boss e o gaffer, essas duas em específico, são mais informais. É como se fosse o professor, digamos assim, igual no futebol brasileiro, né? A gente chama professor. Professor é gaffer e boss. São os termos mais informais usados principalmente por jogadores, quando os jogadores vão se referir aos técnicos. Vamos agora para a próxima expressão, é a on goal. Dezinho, o que é um on goal? É, coisa boa não é, né? Não é bom. On goal são aqueles gols contra, né? A gente conhece muito como gol contra, aquele gol que o jogador às vezes, né, vai defender uma jogada ali, manda para dentro, né, e faz um gol no seu próprio time, né? Conhecido como gol contra, né, em português. E a próxima da nossa lista também é bem literal, né? Que é o sent off. O que é o sent off, Júlio? Sent off é quando o jogador é expulso, né? E é muito literal por quê? Porque sent off é a expressão ao pé da letra, é ser mandado para fora, exatamente ser mandado para fora. Sai do campo. Que é quando acontece que você toma um cartãozinho vermelho ali por uma entrada dura, ou você desrespeitou alguém, fez alguma bobagem em campo e infelizmente teve que se retirar do gramado. Penúltima expressão, o vídeo está acabando, continue aqui, não vai embora. Vamos falar agora de wall. O que é wall? Sentido literal, para tradução para o português, é parede, mas não é uma parede propriamente dita, é uma parede figurada, que é a barreira. Parede humana. Barreira humana, exatamente. Não é cobrança de falta quando os jogadores se alinham ali no campo. Vocês estão cansados de saber, né? Quem curte futebol não precisa explicar mais. E aqui a nossa última expressão do nosso vídeo também tem um ar de nostalgia, né? De história, assim. Seria uma testimonial match, que seria aquele termo usado para designar jogos especiais, né? Jogos históricos, que são os últimos jogos de um jogador pelo time, né? Aquela última partida, às vezes ele recebe placa, né? Recebe homenagem, né? Tem todo aquele apelo, os torcedores vão, né, em peso, porque sabem que é aquele jogo de despedida, né? Como se fosse um testemunho que a gente conhecia, né? Como se fosse um depoimento, né? Seria mais ou menos essa tradução. É aquele jogo histórico para despedir, né, de um time, quando a pessoa vai aposentar, né? Principalmente, né? E agora, para a gente recapitular, bora ver todas as expressões que a gente aprendeu hoje, pessoal. Box to box, winger, skipper, clean sheet, relegation, promotion, stunner / screamer, park the bus, cap, assist, boss, gaffer, manager, coach, on goal, sent off, wall e testimonial match.
É isso, gente. Final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas 15 expressões. Passou rapidinho. Passou muito rápido. É muito interessante, né? Existem várias outras. Se a gente aprofundar mais ainda, a gente acha mais umas 15, 20. Então, se você gostou desse vídeo, bota aí nos comentários que a gente pode voltar com a parte 2 e te apresentar mais palavras. Valeu demais pela sua companhia e sua audiência. Não deixe de dar o like, hein? Se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, que a gente está esperando vocês no próximo vídeo. De ativar o sininho, senão o YouTube não te notifica que está chegando um vídeo novo, né? Então não esqueça de ativar o sininho. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.